Amém? No nome de Jesus. Eu tive o privilégio ontem de estar ministrando lá no acampamento da Zona Sul, com os nossos jovens lá, e foi uma experiência tão poderosa, que nós vivemos com aquela juventude, e o Pai foi falando conosco o que iria acontecer. E eu vi milagres instantâneos acontecendo com os jovens, eu fiquei impressionado, né? Porque o Senhor é maravilhoso. Eu vou, na medida do possível, estar ministrando aqui e pedindo a graça do Pai para que Ele venha inspirar o seu coração também, porque o Pai não tem filhos especiais. O Pai não tem filhos prediletos. O Pai tem filhos. Amém? Quantos aqui são filhos? Então, estamos todo mundo no mesmo patamar. Amém? Ou seja, Deus quer usar a sua vida na mesma intensidade e eu tenho certeza que Ele vai fazer nesses dias isso. Amém, amados? No nome de Jesus. Eu quero que você, junto comigo, possa abrir aqui o livro de Atos, capítulo 1. A gente vai trabalhar um pouco e o Espírito Santo vai nos despertar aqui para a realidade pelo qual Ele quer que a gente venha viver como igreja. Amém? Você faz parte da igreja de Jesus. Amém? No nome de Jesus, caminhando aqui. Atos, capítulo 1, verso 3 em diante, diz aqui: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo por um período de 40 dias. Diga comigo, 40 dias. Não sei se você sabe, mas hoje é o 40º dia do ano. Sabia disso, não? Eu estou fazendo a minha devocional todos os dias e vou ali conferir nos dias. Hoje, Deus não faz nada por acaso, hoje é o 40º dia. Então, o texto diz aqui para nós. Então, estava vivo e apareceu por um período de 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Eu quero despertar o seu coração, porque muitas vezes situações ou circunstâncias, Deus quer marcar a nossa vida de uma maneira profética. Onde eu estava no acampamento e Deus sempre, quando Ele quer marcar um tempo, marcar um momento da minha vida, Ele faz alguns atos proféticos, usando pessoas na minha vida. E quando eu estava no acampamento, um amigo precioso lá em Israel, ele, na hora que eu fui deixar minhas coisas num quarto lá, ele me chamou e ele falou assim: olha, eu estava vindo para cá, né, o Fabiano, meu amigo precioso, estava junto comigo. Ele falou assim: olha, Deus colocou no meu coração de dar um relógio para você. Ele falou assim: é original, mas eu não manjo nada de relógio. Para mim, tendo um ponteirinho que vai girando ali, para mim tá de bom tamanho. Mas eu entendi que aquele momento era um momento espiritual. Porque na nossa vida nada acontece por acaso. Quando a gente ganha essa consciência, o seu radar espiritual, ele começa a funcionar de uma maneira totalmente diferente. Porque a gente vai levando a vida, muitas vezes, a gente vai se acostumando com as situações ou circunstâncias. Não se acostume, não. Porque na sua vida, tudo vai acontecer com um propósito. Posso ouvir um amém? Amém. Tudo vai acontecer com um propósito. Até as coisas que aparentemente são ruins. Porque se você é filho amado de Deus, a Bíblia diz, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas coisas? Todas. Quantas coisas? Todas. Todas as coisas. Todas são todas. Até aquilo que as pessoas acham que é ruim vai cooperar para o seu bem. Amém? No nome do Senhor Jesus. Então, eu recebi esse presente, até coloquei hoje aqui, porque ele é profético. Recebi um do Flavião também, de uma maneira bem especial, e foi também muito lindo. E Deus fez isso comigo e eu estou compartilhando com vocês. Ou seja, quando você quiser, por exemplo, marcar o tempo da sua história, da vida de alguém, procure alguma coisa que vai abençoar uma pessoa. Eu já fiz isso com algumas pessoas, Deus me deu o privilégio de abençoar algumas pessoas e marcar a história das pessoas também dando um relógio. Uma vez eu estava lá em Brasília numa conferência
E Deus me levou a dar um relógio para um rapaz que eu nem conhecia. Mas Deus falou assim, marca a história desse moço. E eu dei. Né? E aí a Bíblia diz que é dano que você recebe. Aí daqui a pouco eu estou recebendo outro. Estive com um amigo meu aqui, o pastor Tiago da Maná Church. Deus levou a gente ter um tempo de comunhão. Daqui a pouco, dá um relógio para ele. Dou o relógio para ele. E Deus operou. Amém? Pode ser que Deus vai pedir para você dar alguma coisa para alguém. Não pense que é da sua cabeça. Amém? Não pense que é da sua cabeça. Olha para mim aqui, deixa Deus trabalhar ali. Não pense que é da sua cabeça. Porque às vezes Deus quer liberar algo através da sua vida, mas Ele quer que você se despoje. Por exemplo, as mulheres aqui, que parecem uma centopeia, né? Tem mulher que tem sapato que não acaba mais. A pessoa que você olhar para o sapato, Deus fala assim, ó, você vai dar esse sapato para a irmã tal. Não pensa que é coisa da sua cabeça, é que Deus está querendo destravar algo na sua vida. Você consegue entender isso? Hã? Consegue entender, não? Então, deixa Deus trabalhar na sua vida. São nas pequenas coisas que Deus quer levar às grandes coisas. Amém? É que o Ismael não conta. O que ele recebeu aqui, da parte do pai, houve uma semeadura. Não é porque ele corta o cabelinho assim, tudo baixinho, bonitinho, né? Não, é porque houve uma semeadura. Ele semeou. E tudo que o homem semear, ele vai colher. Eu lembro que nós estávamos numa vigília aqui. A gente vindo para a vigília, já contei isso uma vez aqui. A gente vindo para a vigília, veio na minha mente, vai descalço. Falei, descalço na vigília? Uma Cacá nem deixar eu sair descalço de casa. Aí peguei um tênis de pouco uso e vim para a vigília. Só que eu não sabia que eu ia voltar descalço. Quem estava aqui aquele dia viu. Deus literalmente me mandou, eu, num ato profético, né, abençoar um jovem, conforme Deus deu a direção. Ele levantou a mão, eu nem vi, nem sabia quem é, porque estava escuro lá no fundo. Ele levantou a mão e falei, é você mesmo. Falei, quem calça 40? O rapaz levantou a mão. Mas olha só, como Deus não faz nada por acaso. É isso que eu quero liberar para o seu coração aqui. Não estava nem dentro do script. Mas Deus vai despertar algo dentro de você. E aí, quando eu fiz esse ato de dar esse tênis para esse moço, conforme eu estava ali explicando sobre dar alguma coisa que custasse, ele recebeu, aí nós estávamos orando aqui, choveu, eu molhei minha meia. Aí depois, já era quase 3 da manhã, 2 da manhã, a gente saiu, a Amanda levou algumas meninas para casa, resolveram ir no mercado. É Oxo? Como é que chama aquele? Né? Oxo. É isso aí. Aí desci no mercado descalço. Imagina, desci do meu carro descalço e fui fazer as coisas. Até aí tudo bem. Dormimos. Quando eu acordo no outro dia, está o pai do menino mostrando agradecido pelo tênis, tal. O pai não congrega aqui conosco há muito tempo. E estava feliz. Por quê? Porque aquele menino estava orando por aquele tênis. Já tinha ido na loja, já tinha visto aquele tênis, estava orando por aquele tênis. Já tinham ido ver, não tinham naquele momento a condição de adquirir, e ele ganhou o tênis que ele estava orando. Você pode louvar a Deus por isso? Deus quer usar você para que pessoas, olha só, você fica na fiação de Deus, Deus quer destravar algo na sua vida e quer abençoar a vida de alguém. Amém? Guarda isso no seu coração, porque vai acontecer com você isso. Se Deus pedir para você, pode dar, porque Ele tem algo melhor para dar para você. Amém?
Ainda bem que eu não estava sonhando com a minha calça. Não ia voltar de minhocão. Então, deixe o Espírito Santo se mover no seu coração de uma maneira sobrenatural e tem tudo a ver com aquilo que nós vamos compartilhar aqui. Então, verso 4 aqui, é isso? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. Promessa de quem? Da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quantos dias? Poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Verso 8: mas receberão o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, enquanto ele não vem, a gente vai. Vou repetir. Enquanto ele não vem, a gente vai. Fazer o quê? Proclamar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Se nós não tivermos essa consciência, porque a gente fica preocupado: quando é que Jesus vai vir? Olha os sinais, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Tá bom, tudo isso faz parte. Ele já ocultou isso, sabe o quê? Para não gerar ansiedade na gente. Já pensou se fala o dia que ia ser? Então, ele já preparou o ambiente para quê? Para que eu e você venhamos fazer a vontade dele. Agora, tem alguns ingredientes aqui importantes para o nosso coração. Tem o desafio de nós sermos cheios do Espírito Santo. O desafio de nós nos revestirmos de autoridade e de poder. Esse é o desafio para o meu coração, para o seu coração, todos os dias. Nós precisamos desejar todos os dias sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Não foi incrível, Fabiano, o que nós vivemos lá? Ver aqueles jovens sendo tomados pela presença de Deus, sendo cheios de amor, chorando, quebrantados pela presença de Deus. Por quê? Porque a vontade do Pai é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Você pode dizer para o seu irmão, para a sua irmã, diz assim: a vontade do Pai é que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Caminhando aqui. Vai em Atos capítulo 2. E quando chegou o dia de Pentecostes, verso 1, estavam todos reunidos em um só lugar. Aonde estavam reunidos? Um só lugar. Presta bem atenção, porque é importante. Você está exatamente no ambiente propício para você ser visitado pela presença de Deus e Deus encher você do Espírito Santo. A pergunta é: quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Amém? Agora, olha que é importante isso. É você anelar, desejar, buscar, estudar sobre o assunto, jejuar, orar, porque é um presente que o Pai quer te dar. Agora, como é que Deus vai dar para quem não quer receber? Agora a pergunta é: se Ele te der, o que você vai fazer com isso? Porque acredite, irmãos, unção, poder, autoridade gera responsabilidade. Gera o quê? Responsabilidade. Porque aquilo que de graça recebesse, de graça você vai dar. Amém? Ou seja, quando o Pai libera algo sobre a nossa vida, vai gerar em nós responsabilidade. E muita gente não quer responsabilidade. Esse é o tema da manhã, da noite aqui para nós. Que tipo de igreja nós queremos ser? Olha que forte isso. Eu posso querer ser apenas um participante de uma igreja. Um frequentador de culto. Podemos escolher isso? Não, podemos. Mas será que é isso que o Pai quer para nós?
Que sejamos apenas frequentador de culto? Não, muito mais. Ele já deu tudo para nós. Essa ação sobrenatural de derramar o Espírito Santo já foi liberada. Diga comigo, já foi liberada. Em nome de Jesus. Amém? Faz assim com as mãos, por favor. Por gentileza. Diga assim: Pai, eu quero viver a plenitude da Tua presença aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém? Porque você pode passar por essa terra e você corre o risco de não viver tudo o que o Pai tem para você. Eu não quero perder nada. Eu não quero perder nenhuma oportunidade. Eu não quero perder nenhum mover de Deus para a minha vida e na vida de outras pessoas. Amém? Deus usa os fiéis, ensináveis e disponíveis. Vamos repetir juntos? Os fiéis, ensináveis e disponíveis. Essa é a característica de um discípulo de Jesus. Então, Atos aqui, capítulo 2. Então, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente, diga comigo, de repente. O de repente pode ser hoje, na sua vida. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos? Quantos? Todos. E todos são quantos? Todos exclui você? Hã? Não. Todos são todos. Você está incluso nos todos? Hã? Olha que interessante. Isso para mim faz todo sentido. Toda vez que eu vejo todos na Bíblia, eu mergulho nesse. Eu quero desafiar o seu coração e pedir para o Espírito Santo não dar descanso para você, no sentido de você ter essa consciência. Eu quero tudo que Deus tem para a minha vida. Por isso que a Bíblia diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que faço nova. Quantas coisas? Quantas? Todas as coisas. Se todas, são todas. Por isso que a gente fica muito preso no passado, porque a gente não consegue, essa revelação. E o Pai quer liberar isso para você. Todos são todos. E todas as coisas são todas as coisas. Amém? Por mais que você queira buscar no passado algumas coisas, não adianta. Você só vai sofrer. Porque Deus não mora no passado. Quando o Pai liberou esse texto de Isaías 43:18, ficou tão forte no meu coração, e eu consigo, pela graça do Pai, peço que Ele dê essa graça para você também, não ficar preso no passado. Quem fica preso no passado não avança para o futuro. Olha que frase boa. Vamos repetir juntos? Quem fica preso no passado não. Gente de Deus, vocês comeram no almoço? Vamos lá, de novo. Quem fica preso no passado não avança para o futuro. Amém? Vamos repetir? Quem fica preso no passado não avança para o futuro. Vou dividir aqui a igreja em duas partes. Eu gosto dessa brincadeira. Não, vamos fazer como eu fiz de manhã. Os homens vão falar e vão dar um banho nas mulheres. Certo? Certo, homens? Vamos lá. 1, 2, 3, aí. 1, 2, 3. Gente, isso não vai dar nem uma gota de banho nas mulheres. Solta, não. Já foi, filho. Olha, essas mulheres são fortes, né? Ó, a irmã já puxou a peixeira ali já.
Ela já fez assim, já puxou a peixeira. Tem que dar chance para os homens e mulheres. Tadinhos. Eles estão aprendendo, filha querida. Bom, vamos dar uma chance para os homens. Depois vocês arrebentam. Eu sei que vão arrebentar mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3. Quem fica preso no passado não avança para o futuro. Filha. Eu sei. Misericórdia. Vamos lá, as mulheres. 1, 2, 3. Nós vamos ensaiar melhor na semana, a gente vai dar um banho em vocês. Tá bom? Pode ser, pode ficar tranquilo. Nós vamos ensaiar. Agora os homens de honra estão pegando forte. Amém? Quem fica preso no passado não avança para o futuro. Significa que eu preciso deixar definitivamente o passado. É uma decisão. É uma escolha. Se você não fizer isso, você não avança no reino de Deus. Você não avança para cumprir o propósito. Eu insisto nisso porque você pode chegar amanhã na segunda-feira e começar a fazer as mesmas coisas. Se você não sair daqui anelando, desejando ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, orar de madrugada, buscar ao Senhor, fazer devocional, ter comunhão, ler, ouvir louvores. Eu estou com uma obra, uma construção do lado do meu condomínio. Barulho, né, Lu? Meus vizinhos ali, Nelson e Luciene, um barulho incrível. Falei, eu vou mudar essa história. Peguei minha caixinha de som, que eu uso aqui nas minhas lives, coloquei na janela e coloquei no último volume. Falei, esse som vai barrar o barulho da obra. E eu fiquei ali na minha devocional e orando e cantando. Deu meio-dia, acho que 1h da tarde, acabou o barulho, que eles já foram embora no sábado, né? Mas em vez de eu ficar reclamando do barulho da obra, falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Presta atenção nisso. Ao invés da gente reclamar de alguma coisa, faça algo diferente. Amém? Esse ano eu comecei a fazer coisas diferentes e estou colhendo resultados diferentes. Amém? Acredite, se você fizer coisa diferente, você vai obter resultado diferente. Então, apareceram línguas de fogo, que separaram e pousaram cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão, ficou perplexa, pois cada um deles ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados, perguntavam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos a cada um de nós na nossa língua materna? E aí vai discorrendo aqui, e eu quero que você vá um pouquinho mais para frente. Aqui houve o derramar da presença. E aqui nesse ponto eu quero conversar um pouco mais com vocês o nosso papel como igreja. Amém? Porque se nós buscarmos um derramar da presença de Deus na nossa vida todos os dias, nós vamos ver uma realidade totalmente diferente. Amém? As coisas vão acontecer de uma maneira natural. Aquilo que é comum para as pessoas vai se tornar sobrenatural. Acredite nisso. Em nome de Jesus. Verso 37 de Atos 2. Todos ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Eles ficaram impactados. O mover, o constrangimento que o Espírito Santo trouxe, levou as pessoas a fazerem perguntas. E agora, o que eu vou fazer?
Nós precisamos pedir ao Pai, exatamente, Pai, o que eu vou fazer? Pode ser que o Senhor fale para você, você precisa se arrepender. Mudar os seus hábitos, mudar as suas atitudes. O Espírito Santo já está em você. Mude. E você vai ver as coisas começarem a acontecer de uma maneira diferente. Porque o Pai já derramou tudo sobre nós. Eu gosto de relembrar alguns textos, que é do meu coração, particularmente. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O fato da gente ignorar muitas vezes que nós somos filhos, nós deixamos de desfrutar aquilo que o Pai tem para nós. Amém? Precisa de ajuda aí, filha? Leva ele numa salinha ali. Hã? Oi? O que daí? Ele está chorando? O que está acontecendo? Está chorando? É. Então leva ele para casa, filha querida. Meu? Mãe, pega ele e conduz ali, Viviana. Ali na cantina, conversa com ele. Senão as pessoas ficam olhando para vocês e não prestam atenção em mim. Eu sou tão bonitinho. Tá bom? Ajuda, Helene. Vai lá na minha sala, dá um suco de uva para ele. Gelado. Tudo em casa. Vai lá. Tudo em casa, tudo em família. Amém? Vai lá, Andrezinho, querido. Vai lá, Helene. Pega ele, leva. Isso. Tudo em casa. Quem chora vai ser consolado. Amém? Vamos orar para essa família. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bondade, a tua fidelidade e o teu amor. Guarda o coração do André, da Elaine, da sua filha. E eu tenho certeza, Pai, que o Espírito Santo vai fazer muito mais do que eles imaginam, creem e estão pensando. Em nome do Senhor Jesus. Para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Amém, Jesus. Amém? Então, foca aqui comigo. Verso 39. Vem aqui a palavra para o meu coração, para o seu coração. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para quem que é a promessa? Para quanto? Todos. Vamos declarar esse texto juntos? No nome de Jesus, bem forte. Toda a igreja. Vamos lá. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Eu ouvi só a voz dos homens. Mais uma vez, não sei, um som. Vamos ver então só os homens? Pelo amor de Deus, gente. Vamos como a gente combinou. Não me faça vergonha, não. Vamos lá. 1, 2, 3. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aleluia. Agora eu quero ver as mulheres. Jesus, tem misericórdia dos homens. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Tenho que me render, né? É que mulher é assim mesmo. Mulher, ela não segura, não. A mulher vai. Mas nós estamos montando um time aqui de homens de honra. Vocês vão ver. O próximo encontro dos homens vai ser 200 homens. Foi 106. O próximo encontro será 200 homens. 212, está falando meu irmão aqui. Amém? Porque nós vamos dar um banho nessas mulheres. Em nome de Jesus. Brincadeira, gente. A gente depende muito das mulheres. Se não fosse as mulheres, a gente não tinha nem nascido. É verdade ou não é? Por isso tem que tratar com muito amor e muito carinho. Em nome de Jesus. Caminhando. A promessa é para quem? Todos. Nós temos que anelar por isso.
desejar viver essa realidade. E para você viver essa realidade, deixa eu dar essa dica para você, que vem aqui na minha mente e no meu coração. Você vai precisar se desconectar de coisas que estão roubando a sua vida espiritual. Como é que se desconectar? Como, pastor? É que você está tão preocupado com algumas coisas que você não consegue anelar, desejar o sobrenatural. A mente fica tão tomada pelas dívidas, pelos problemas, pelo trabalho, por tantas coisas. Só que o Pai quer encher você para que essas coisas sejam resolvidas. E olha que interessante, às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu sei que isso é espiritual. As pessoas falam, eu sei que isso é espiritual. Bom, se é espiritual, vamos tratar como espiritual. Amém? Se eu sei que é espiritual, então vamos ver aonde nós estamos errando. Quais são os princípios que não estão sendo praticados. A experiência que eu tive com uma família essa semana por chamada de vídeo, inclusive eles estiveram aqui hoje pela manhã, nós estávamos tratando de alguns assuntos, eles falavam assim, pastor, isso é espiritual. Eu falei, então se é espiritual, vamos conversar aqui. Aí comecei a fazer algumas perguntas. E dentro dessas perguntas, nós vimos que realmente tem coisas que estavam precisando ser ajustadas. E quando eles falaram para mim, não, mas na semana, eu falei, não, na semana não, amanhã. Porque a nossa tendência é querer sempre jogar para depois, para resolver coisas que são valores e princípios que precisam ser ajustados. Quando a gente deixa para a semana seguinte, você está arrastando o problema. Porque nós sabemos, no fundo, o que precisa ser resolvido. E quando a gente trata dos princípios, foi algo incrível. Quando eles tomaram um posicionamento de fazer o que tinha que ser feito, literalmente, Deus encheu a minha boca de fé. E eu disse para eles, se vocês fizerem isso, amanhã vai ser resolvido isso, isso e isso. Quando chegou a noite, até mostrei para o Fabiano, nós estávamos na estrada, a filha me manda um áudio dizendo, pastor, está resolvido. Nós fomos liberados nisto, nisto e nisso. Por quê? Por causa da atitude de fé de obedecer os princípios de Deus. Os princípios são imutáveis. E quando nós obedecemos os princípios, nós recebemos da parte do Pai a autoridade espiritual para resolver as questões. Amém? O grande desafio do coração do Pai para o meu coração é que eu e você sejamos dominadores de situações, de circunstâncias, de enfermidades, de demônios. E você, como um filho amado de Deus, você vai chegar diante do Pai sem culpa, sem condenação e sem medo. Você é filho. Eu não preciso chegar diante do Pai e ficar ali numa autocomiseração. Não. Quando eu chego diante do Pai, é com alegria e com gratidão, porque eu sou filho. Amém? E na posição de filho amado, você não precisa provar nada para ninguém, porque você é filho. Amém? Acredite nisso, porque o Pai quer levar você a um outro nível de fé e de autoridade e de ousadia. Porque as pessoas estão precisando, nesses dias, de um evangelho que transforma. Eles estão precisando esses dias de pessoas cheias de convicção, de quando você falar de Jesus para alguém, essa pessoa vai literalmente se derramar na presença de Deus. Eu tive nas férias muitas experiências de falar do amor de Jesus para as pessoas e as pessoas começarem a chorar. Tem sido incrível. Quando você libera uma palavra, Deus revela o coração das pessoas. Citei isso hoje pela manhã, que na hora mexeu comigo muito quando eu ouvi essa declaração. E é interessante isso. Eu sei porque a gente já estudou sobre esse assunto, que Jesus não orava pelos enfermos. Olha que interessante. Você vai observar isso na Escritura quando você começar a ver os testemunhos na Bíblia. Porque Jesus, quando chegava, ele já sabia o que ia acontecer, porque o Pai já tinha revelado para ele. Então ele só dava uma voz de comando: ser curado. Receba saúde.
Lázaro, sai para fora. Ele não orou para Lázaro, ele só deu uma ordem para Lázaro sair. Foi assim ontem, Fabiano? Quando estava indo para o encontro, presta atenção, pode ser que Deus dê só para você nesses dias. Nós estávamos indo para o encontro e o Pai permitiu eu sentir aqui um incômodo. Como eu já conheço essa brincadeira, né, de ter as impressões, pessoas com problema na boca do estômago. E quando chegamos no acampamento, nós vimos exatamente essa situação. E pela graça de Deus, quando nós liberamos a voz de comando, as duas pessoas que apareceram lá foram instantaneamente curadas. Então Deus vai revelar para você antes mesmo de você orar. Quantos creem? Então, olha o segredo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui fazem devocional? Ora, de vez em quando? Levanta a mão. Quem não faz ainda, procure fazer. E vou dar essa dica para você. Se você tem o hábito de fazer devocional, se você tem o hábito de orar, toda vez que você entrar no secreto com Deus, você vai sair de lá com responsabilidade. Toda vez que você entrar no secreto com Deus, Deus vai revelar o coração dele em relação às pessoas. Já aconteceu isso muitas vezes conosco. E Deus nos dá uma impressão, nos dá a necessidade de alguém, e pela fé a gente atua em cima disso, porque Jesus falava assim, eu faço o que eu vi meu pai fazendo. Olha que interessante. E eu creio que Deus vai usar a sua vida. Às vezes você sente dores, às vezes você sente uma angústia, às vezes não tem nada a ver contigo, às vezes é alguém da sua família que está sofrendo e o Pai está liberando para você orar e interceder por alguém. Quer ver? Quantas mães já sentiram ali um aperto no coração e você logo imediatamente pensou nos seus filhos que já tiveram essa experiência? Olha lá, a maioria das mães. Aí você ora, a paz reina. O que significa isso? É o Pai Celestial revelando para você algo que você tem e não sabe. É por isso que o Pai quer aguçar isso mais ainda na sua vida. Já teve situações que o Pai falou assim, isso não é você, isso é uma pessoa. Eu ligo, é a pessoa. Pastor, como é que eu consigo entender isso? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quantos aqui tem a mente de Cristo? A Bíblia diz, pode ser que você não tenha ainda total consciência disso, mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, se você é alimentado pela palavra, então tudo que passar por aqui vai passar por um crivo de aprovação do alto. Amém? Não perca a oportunidade. E Deus pode te usar em qualquer lugar. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Então, caminhando aqui, para que a gente possa avançar aqui. Então, as pessoas ficaram atônitas, ficaram perplexas aqui. Então, Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras advertia e insistia com eles. Salve-se dessa geração perversa. Os que aceitaram a mensagem. Os que o quê? Aceitaram a mensagem. Hoje eu falei para um rapaz na padaria que a semana eu vou explicar um pouquinho mais para ele. Ele falou assim, eu não me batizei porque eu não estou preparado. Eu falei, então a semana agora eu vou vir aqui para explicar melhor para você. Você só não foi batizado ainda, falei, porque você não aceitou a palavra. Olha que interessante. E não aceitar a palavra é não aceitar o próprio Jesus. Porque é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, diz aqui, os que aceitaram a mensagem, aceitaram a palavra, foram batizados naquele dia
e houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Quando a gente recebe a palavra pela fé, Deus muda aqui dentro. Amém? Acredite, quando a gente recebe a palavra pela fé e dá passos práticos, você vê o resultado, no nome de Jesus. E o verso 42, que aqui fala sobre a comunhão dos que creem. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Cheio do quê? Temor, que é uma coisa que eu e você precisamos ter. Temor. Temor diante da palavra. Temor para falar as coisas. Temor para falar das pessoas. Temor. Temor para julgar. Temor para expor verdades. Temor. Porque quando você tem temor no seu coração, você não bloqueia a ação sobrenatural de Deus na sua vida. E quando você é acionado por Deus por uma determinada situação, o poder de Deus que está em você vai se manifestar. Dentro de você tem um poder. Somado com o temor, os milagres acontecem. Amém? Quantos creem nisso? Diga assim: o temor libera o sobrenatural. Porque está escrito aqui, ó. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Por causa desse temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso é igreja. O que é igreja, pastor? Nós temos tudo em comum. O que eu tenho é seu. Foi assim que eu aprendi quando eu cheguei na igreja. Foi assim que o Osmar ministrava na minha vida. A gente saía, ele falava assim: Marcão, o que está aqui no meu bolso é meu e seu. E na prática acontecia. Eu cheguei a morar 8 meses na casa do Osmar, eu, o Alexandre e a Amanda. Aliás, eu, o Alexandre e a Kátia, não tinha Amanda ainda. Num período que nós vivemos uma dificuldade, uma transição de uma casa para outra. O apartamento estava sendo terminado, estava para terminar a construção daquele apartamento no qual nós íamos morar lá na Cangaíba. O Osmar nos levou para morar com ele 8 meses. Após esse período, nós tivemos o privilégio da esposa de Israel, que é nosso amigo, que eu citei aqui no começo. Ela também, depois, uma situação que Deus permitiu que ela vivesse, ela foi morar 8 meses conosco na nossa casa. Dividiu o quarto com meu filho Alexandre. A gente tinha consciência de que aquilo que a gente tinha não era nosso, mas é para servir as pessoas. Pode ver, a gente se apega às coisas. Tem gente que, não sei se vocês viram uma cena essas semanas agora, de um rapaz que bateram no carro de um rapaz. Ele gritava, esperneava, dizendo: acabou meu sonho, só porque bateram na traseira do carro dele. Mas ele esperneava, ele andava para um lado, ele andava para o outro, gritava. Nem sei se ele está aqui hoje, mas ele gritava para um lado, gritava para o outro. Um vídeo na internet. Um apego àquilo, mas ele gritava isso. Negócio maluco. E a pessoa que estava ali, que bateu no carro dele, estava ali tentando entregar o cartão para ele, acho que do seguro, falava: tem seguro, sabe, uma coisa assim, para tentar consolar, mas ele gritava. Por quê? Aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. O meu coração, eu tenho pedido ao Pai para que esteja em pessoas. Pastor, mas gente dá trabalho, mas não tem problema. Eu fui chamado para isso. Amém? E quero dar uma boa notícia para você. Você também foi chamado. Você querendo ou não, o seu chamado é esse. É para cuidar de gente. Faz uma cara de alegre pelo menos, por favor. Você me consola? Você foi chamado para cuidar de gente. Esquece. É a missão. O que
nós vamos ser cobrados quando chegar no céu, não é quando os carros, casas, apartamentos tiverem. Não é isso não. É quantas almas você ganhou para Cristo. É isso que vai ser cobrado. De quantas pessoas nós demos a nossa vida. Eu poderia parar aqui o meu ministério, o meu chamado, só de olhar para aquele moço ali, o Wagner. Podia parar aqui. Porque o que Deus fez na vida dele, esses últimos 1 ano e 6 meses, eu poderia encerrar o meu ministério. Porque uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Uma alma. A gente quer multidão, né? Eu não estou preocupado com a multidão. Estou preocupado com uma alma. E não é o meu nome. É o nome daquele que está ali na parede ali, ó. É aquele nome que nós cantamos agora há pouco. Esse é o nome que tem que ser exaltado. Amém? Então, quero que você fique em pé comigo, por gentileza. Os irmãos louvor, por favor. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Deixe o Espírito Santo liberar sobre você essa ação sobrenatural do Espírito, do dar. Do dar. Do abençoar outras pessoas. Coloca no seu coração, Pai, me dê recurso suficiente porque eu quero dar mais para as pessoas. Eu tenho um problema sério que eu não consigo reter. Não consigo. Vocês viram aí nas minhas redes sociais eu com a minha família na praia, né? Alguns acharam que era o Ministério Infantil que tinha descido com a gente. Mas não foi. Foi os nossos familiares. E o prazer de ver aquelas crianças tendo o privilégio de brincar, de se divertir, fazer tudo o que eles fizeram lá, não tem preço. Ah, eu quero comer não sei o que. Come. Ah, come. Parcela em 12 vezes. Brincadeira, filho. Foi lindo. Nós fomos com 11 da minha família. Foi maravilhoso. Porque isso vai ficar na memória deles. Eles vão lembrar que Jesus lembrou deles. Eles vão lembrar que Jesus foi bondoso com eles. Eles não vão ter rejeição. Eles não vão ter uma imagem negativa de Deus. Muito pelo contrário. Eles vão saber que Deus é Pai. Amém? E Deus pode usar você também em várias situações. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Pai. Que igreja nós queremos? Uma igreja para participar ou para fazer parte da família? Ou seja, quando eu faço parte da família, eu começo a sentir as dores da família. Sentir a dor do meu irmão. Eu peço ao Pai, peço mesmo, eu já vi acontecer isso nessa comunidade, que Deus coloque no seu coração pessoas que você vai abençoar. Amém? Deus vai te colocar no seu coração. Porque você carrega o Espírito Santo. Eu falei no acampamento sobre compaixão. A compaixão nos leva a ver o que ninguém está vendo. A compaixão leva você a enxergar o que ninguém está enxergando. Jesus se movia de íntima compaixão. Por quê? Porque ele via antes o que ninguém estava vendo. A dica que eu te dou é essa. Quando você está vendo o que ninguém está vendo, é porque Deus quer usar você. Vou repetir. A minha irmã já entendeu. Quando
Você começar a ver o que ninguém está vendo, é porque Deus quer usar você. Comece a reparar ao seu redor, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola. Vocês jovens, que você esteja na sua escola, na sua faculdade, e você vê aquele amiguinho lá vendo com a mesma roupa, com o mesmo tênis, ou qualquer outra situação, peça a Deus para que Deus use você para abençoar aquela pessoa. Estou falando de coisas materiais porque é o que mais, muitas vezes, mexe com a gente. Pode ser que Deus use você. Deus quer usar você. Deus quer levantar empresários aqui para pagar a faculdade de jovens. Deus quer usar você. Não é colocar assim, essa pessoa está desse jeito porque ela não estudou, porque não fez, porque não sei. Esquece. Eu conheci gente, amantes do dinheiro, que quando se lançava um desafio, eu não vou entrar porque essa pessoa deve ter feito alguma coisa porque está desse jeito. Não, nem isso não. Deus está provando o seu coração. Pare de dar desculpa. Deixa Deus usar você. Não acumule aqui na terra. Vamos acumular no céu. Acumular onde? No céu.